Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí nesse trimestre estudando um importante assunto, o Deus do livro e o livro de Deus. O autor da revista, pastor Reinaldo Renovato de Lima, e o consultor doutrinário e teológico da CPAD, o pastor Antônio Gilberto. Nós temos aí hoje como lição, a lição número 4, que traz para nós o título, o Deus da Redenção. Então nós vamos ver sobre a redenção do homem. O plano de redenção do homem já foi planejado por Deus, instituído por Deus, lá no Jardim do Éden. Assim que o homem pecou, Deus já planejou, projetou esse plano. Nós sabemos que quando Deus Pai projeta, Ele arquiteta um plano. Deus Filho, Jesus Cristo, é o Verbo de Deus, é aquele que executa esse plano. E Deus Espírito Santo é aquele que revela a nós esse plano, é aquele que aplica este plano de Deus em nosso ser. Então, aí Deus planejou a nossa salvação. Jesus veio executar esta salvação. Era preciso morrer por nós na cruz. Jesus veio executar então esse plano, e o Espírito Santo, ele aplica isso em nossos corações, ele nos revela isso para que possamos ser salvos. Glória a Deus. Vamos ver o nosso texto áureo. Nosso texto áureo diz o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A nossa leitura bíblica em classe está registrada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14, 15, 17 a 21. Vamos ver. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então aí fala para nós sobre sermos novas criaturas. Nova criatura, então, mediante a palavra criativa de Deus. Os que aceitam Jesus Cristo, então, pela fé, são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente agora a Deus e constituindo agora o seu povo, onde impera, então, o Espírito Santo. Você pode ver Romanos, capítulo 8, Gálatas 5, Efésios 5, carta do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo 2, né? Então, o crente é uma nova criatura. E você pode ver Gálatas 6 falando sobre isso. E leia a carta aos Efésios, capítulo 2. Também você pode ver Colossenses, capítulo 3, né? Então nós somos renovados. O crente é renovado conforme, então, a imagem de Deus. Ele agora se parece com Deus, ele tem a essência de Deus em seu ser. E que compartilha agora, o crente compartilha da glória de Deus e experimenta agora a renovação do conhecimento e também a renovação do seu entendimento. E agora o crente vive em santidade, um processo de santificação contínua, pela presença do Espírito Santo nesse crente. E aí diz então que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Então a reconciliação é um dos aspectos de toda a obra de Cristo como redenção. Refere-se à restauração do pecador, à comunhão com Deus. O pecado e a rebelião da raça humana trouxeram como resultado hostilidade contra Deus e alienação. Aí o que acontece? Essa rebelião provoca a ira de Deus
e o seu julgamento. Então o pecado é condenado e é preciso que haja então um pagamento por esse pecado. A condenação é esta: existe um juízo sobre o pecado. Mediante então a morte expiatória de Cristo, Deus removeu então essa barreira do pecado que existia entre nós e Deus, uma barreira, né? O pecado fazia separação entre o homem e Deus. Então Deus abriu aí um caminho para a volta do pecador até ele, Deus. Você veja também Efésios 2, Romanos 3, né? Então a reconciliação entra em vigor mediante o arrependimento e a fé pessoal em Cristo. De pecador, nós passamos então a perdoados, a sermos salvos, né? A igreja recebeu de Deus o ministério então da reconciliação para conclamar todas as pessoas que se reconciliassem então com Deus. Então, a igreja representa Deus na terra agora. Deus deu então o ministério a essa igreja de reconciliar todos os homens através da pregação do Evangelho, reconciliar todos com Deus. Aí diz na nossa leitura que ele se fez pecado por nós. Então as Escrituras não declaram em nenhum lugar que Cristo foi pecador, de jeito nenhum. Ele sempre permanece então como o imaculado Cordeiro de Deus, né? O Cristo, o Messias, né? Tornou-se então em nosso lugar. Ele pegou os nossos pecados, nossas enfermidades, tudo que nós tínhamos que não prestava, tudo que nós tínhamos de ruim, Jesus levou sobre ele. Você pode ver o exemplo claro disso aí em Isaías capítulo 53, onde o profeta vaticinou a respeito de Jesus Cristo, falando que ele levou sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades. Ele estava aí nos substituindo, ele estava fazendo um sacrifício vicário, um sacrifício substituto, substituindo a cada um de nós, pecadores, naquela cruz. Nós merecíamos morrer naquela cruz. Nós pecamos, nós ofendemos o nosso Pai, que é Deus. E a morte de cruz estava, então, designada para toda a raça humana. Jesus, então, veio morrer em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades, tudo de ruim que nós tínhamos, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Então, Deus Pai fez, então, Jesus como o objeto do juízo, ao tornar-se então a oferenda na cruz pelos nossos pecados. Jesus, ao sofrer o nosso castigo na cruz, tornou possível então a Deus perdoar os pecadores sem violar a sua própria justiça. A justiça de Deus foi aplicada em Jesus para que nós pudéssemos ser então salvos, perdoados. E então nós somos feitos justiça de Deus. Então, justiça não se refere aqui à justiça legalista, mas à justiça experimental do crente como nova criatura. Isto é, quanto ao seu caráter e estado moral, né, do crente, que se fundamentam aí em sua fé em Cristo, o contexto total, então, dessa passagem, dessa leitura que fizemos, diz respeito então ao crente viver para Cristo, controlado pelo amor de Cristo, tornar-se nova criatura em Cristo e desempenhar o ministério de reconciliação como representante de Deus e da sua justiça na terra. Você veja aí os versículos 18 a 20, veja 1 Coríntios 1:30 falando sobre isso também. Então fala sobre Jesus aí como a justiça do crente. Então a justiça de Deus é manifestada e experimentada nesse mundo pelo crente quando este permanece então em Cristo. Somente então à medida em que vivemos e unidos aí em comunhão com Cristo é que nos tornamos então justiça de Deus. Veja João 15, 4 e 5, Gálatas 2:20, 1 de João 1:9. Então assim que funciona, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda iniquidade e nos mantermos então em comunhão com ele. Glória a Deus. É importante sabermos então dos sacrifícios que Deus instituiu lá no Antigo Testamento para que o homem recebesse então alguma dádiva de Deus, que esse homem pudesse reconhecer que era pecador, que esse homem